Fala galerinha, mais uma videoaula aqui. Dessa vez a gente vai ver laços de repetição. O que são laços de repetição? Vamos supor que você queira escrever na tela todos os números de 1 a 10. Como é que printar na tela a gente sabe? Console.log 1. Não precisa nem ser uma string, pode ser o próprio número. Se a gente rodar isso aqui, 1. Bem direto ao ponto, né? Se eu quiser printar o 2, 1 e o 2, eu vou fazer 1 e 2. 1 e 2. E agora, se eu quiser printar os 100 primeiros números inteiros, eu vou ter que fazer isso aqui e alterar um por um. É claro que isso não é prático. Não só nessa situação que é bobinha de printar um número, mas toda situação que eu quiser fazer uma mesma operação sobre um conjunto de valores, não só um valor, eu vou precisar de uma maneira programática de fazer isso. Porque digamos que eu queira recuperar todas as mensagens do chat de todos os usuários do Facebook. Não tem como a gente manualmente escrever isso. A gente precisa de um laço de repetição. E o que são esses laços de repetição? Bom, no JavaScript, na maioria das linguagens, pelo menos das populares aí, a gente vai ter três tipos de laço de repetição. É, isso das linguagens imperativas, né? Mas detalhes técnicos não importa agora. O primeiro tipo, e o que eu considero mais comum, é o for. For, palavra em inglês que significa para. Então a gente vai ter o for, a gente vai ter uma sequência de valores aqui dentro, abrir e fechar chaves, e tudo que tiver aqui dentro vai ser repetido um certo número de vezes. Tá, mas o que eu coloco aqui dentro desses parênteses? Primeiro você vai declarar uma variável, você pode declarar ela aqui dentro, por exemplo, i igual a zero, ou você pode declarar aqui fora, i igual a zero, e aqui dentro só colocar o i, tanto faz. Por que eu estou usando só i como nome, não dando um nome de verdade, já que eu falei tanto nas outras aulas que é importante dar um nome explicativo? Lembra que eu falei que quanto menor o escopo da variável, mais simples pode ser o nome, e quanto maior o escopo, mais descritivo precisa ser, porque senão as coisas do projeto vão começar a se confundir? Então, aqui eu estou usando um iterador, isso daí por isso do i. Esse i ele só vai ser usado aqui dentro desses chaves. Então não tem problema eu usar só i de nome. Beleza? Isso é extremamente comum. É meio que um padrão. Se usar i, se eu colocar um for dentro do for, eu vou colocar j, k, l, assim por diante. Mas não que seja uma boa ideia se ficar alinhando vários for, mas enfim. Isso a gente vê mais pra frente. E aí você vai colocar a variável ponto e vírgula, e você vai colocar mais duas coisas aqui dentro do for. A primeira coisa que você vai colocar é uma condição. Até quando você vai rodar o for? Vamos dizer que a gente quer repetir 100 vezes, né? 100 vezes foi o exemplo. Eu quero printar os 100 primeiros números inteiros. Então, enquanto i for menor que ou igual a 100, beleza? Isso aqui pode ser qualquer expressão booleana, exatamente igual a gente viu na aula do if. Qualquer coisa que eu posso colocar dentro do if, eu posso colocar aqui como condição, ok? E aqui no final a gente consegue colocar uma operação para ser realizada em cima do i. Lembra que a gente viu a operação de incremento i mais mais? Então vamos passar passo a passo o que significa esse for aqui. Esse aqui é um for completo, do jeito que você vai escrever na vida real. O que ele significa? Significa que eu vou iterar, iterar significa fazer essa repetição, sobre a variável i, que está sendo inicializada com zero aqui em cima. Eu vou inicializar aqui dentro para ficar mais claro. Então eu vou iterar sobre a variável i, que é inicializada em zero, enquanto i for menor ou igual a 100. E toda vez que o código abaixo rodar, ao final da execução, eu vou fazer a operação i mais mais, ou soma 1 a i igual i mais 1. E aqui dentro eu vou escrever um código que vai ser executado toda vez vai ser executado 101 vezes nesse caso, porque começa de 0 vai até 100. Vai ser console.log e eu quero printar minha variável i. E olha só, quando eu rodo, ele vai executar para i igual a 0, porque eu declarei i igual a 0. Ele vai verificar se i é menor ou igual a 100. 0 é menor ou igual a 100? Sim. Então executa o código abaixo.
Aí ele vai executar console.login e foi inicializado com 0, então ele printou 0. E ao final da execução desse código, ele vai fazer i mais mais. Então agora aí vai ser 1. 1 é menor ou igual a 100? Sim. Executa o código abaixo, console.log 1. Tá aqui embaixo, printou 1. Terminou de executar o código aqui, i mais mais. Eu posso ter outros códigos aqui. Eu posso ter, por exemplo, console.log e umas barrinhas. Eu posso ter uma conta x igual a 10 mais 23. Sei lá, qualquer coisa. Eu posso colocar aqui quanto código eu quiser, ok? Tá vendo? O X não apareceu aqui porque ele só tô atribuindo, não tô fazendo nada com ele. E as barrinhas estão sendo printadas. Inclusive, eu posso colocar um if aqui dentro. Eu posso fazer coisas mais complexas. Por exemplo, if i por cento 2 igual a 0, console.log i. E aqui ele só printou os números pares. Por quê? Lembra que o porcento é o operador de resto? Como é que eu descubro se o número é par? Se ele for divisível por 2, ele é par. Então, se ele é divisível por 2, o resto é zero. Então, eu estou comparando o resto de i dividido por 2 com zero. E aí eu posso printar apenas os números pares. Isso aqui se ficou um pouquinho difícil, ler com calma, entende que é o resto da divisão, não estou fazendo, eu estou fazendo divisão e pegando o resto, não o valor da divisão, comparando com zero. Mas isso aqui em si não é a coisa importante. A coisa importante é entender por que ele roda 100 vezes. Importante notar, inclusive, que quando eu fiz aqui só para os pares, ele rodou todas as vezes, só que ele só printou nos casos dos números pares. Então, ele rodou para 91, para 93, para 95, para todos, só que ele só printava para os pares, ok? É... Além disso, existem outros dois tipos de laço. Então, eu vou mostrar aqui o primeiro, o while. O while ele é exatamente igual ao for. Tipo, a função dele é exatamente igual, só que o jeito que se escreve é um pouquinho diferente. Então eu vou primeiro criar aqui a variável j, só para ter um iterador diferente de i, j igual a zero. Então, while. Aqui dentro você vai colocar uma condição, um booleano igual a gente viu na última aula. Então, while j menor ou igual a 100. E aí aqui você coloca o código que você quer que se repita. Note que se eu coloco console.log j, quantas vezes vocês acham que ele vai printar j? 100 vezes? 101 vezes, porque ele começa em 0? Lembre, né? Se fosse de 1 a 100, printaria 100 vezes. Como é 0, 101 vezes. Mas não. Olha o que acontece quando eu rodo. Ele não parou de executar. Tá vendo? Tá vendo aqui a barrinha indo embora? Isso porque eu dei Ctrl C aqui, tá? Quando entra em loop infinito, Ctrl C para. Isso porque não tem nada aqui me dizendo o que para fazer com o J. Tá vendo que aqui eu tô dizendo some 1 aí? Aqui não tem nada com o J. Ele não tem como saber o que é para fazer. Então o while você só declara o booleano, e ele vai rodar enquanto esse booleano for verdadeiro. Então j é 0, j é menor ou igual a 100, então ele vai rodar. Como eu não estou realizando nenhuma operação aqui, ele vai ser verdadeiro para sempre. Isso a gente chama de um loop infinito. Então, para escapar do loop infinito, aqui dentro eu preciso escrever j mais mais. Aí agora sim, cada vez ele vai executar o console.log, printou 0, vai somar 1, vai verificar 1 é menor ou igual a 100? Sim. Então printa j, soma 1. Então 1, 2, 3, assim por diante até 100. Ok? Então o while, você faz a declaração fora. Não necessariamente a declaração, né? Porque você pode comparar qualquer coisa, qualquer operador booleano aqui. E aí dentro você vai colocar os códigos que quer. Então se for um contador, o contador precisa somar dentro do while para ele parar, senão ele vai rodar para sempre. Inclusive você pode escrever while true. Por algum motivo da tua estrutura de código, ou se quer debugar alguma coisa, você pode mandar o código rodar para sempre. E aí ele vai somar infinitamente esse valor aqui até ele não saber mais somar por causa de estourar o limite da memória. Beleza? Legalzinho ver os números subindo, né?
Cuidado com loops infinitos, porque se teu PC não for muito bom, ele pode fritar ele pode ficar doidão, travar tudo da tela azul, sabe Deus o que pode acontecer por causa de um loop infinito. E agora eu vou mostrar o terceiro tipo de loop, um loop menos usado, eu não vejo sendo usado, eu não uso no meu dia a dia, que é o do while. O do while, ele tem uma sintaxe bem parecida com o while. Você vai escrever do, só do, você vai abrir chaves. Aqui dentro você vai escrever código. Aqui embaixo você vai escrever while e uma condição. Então aqui eu vou declarar k igual a zero, exatamente igual a gente fez com o j. Aqui eu vou dar console.log k. E no while eu posso escrever a condição que eu quiser, eu vou escrever exatamente a mesma condição que estava no meu while antes de eu trocar. Inclusive eu tenho que destrocar, senão eu não vou conseguir rodar o exemplo. Eu vou escrever exatamente a mesma condição, k menor ou igual a 100. Aqui vai entrar em loop infinito porque eu não coloquei um contador. Então eu vou colocar k mais e rodar. Tá vendo? Printou 100, vamos ver se ele printou 100 três vezes. Duas, três. Três loopings até 100, tá certinho. Tá, mas qual que é a diferença do do? Porque o while eu disse que é exatamente igual ao for. Você pode reescrever um for como while ou reescrever um while como for. É só o jeito que se escreve. O do while ele tem um comportamentozinho um pouquinho diferente. Porque ó, ele só vai rodar while enquanto k for menor ou igual a 100. Se aqui no while, eu vou comentar o for rapidinho, só pra mostrar pra vocês. Se aqui nesse while eu coloco. Deixa eu fazer isso aqui. Se eu coloco j igual a 1000, ele não vai printar o primeiro while. Eu vou até colocar aqui console.log. Eu vou botar uns trechinhos só pra gente ver. Vejam que ele não printou nada do primeiro while. Porque quando você executa um while, ele vai primeiro comparar. Ou seja, ele vai pegar esse valor 1000, vai ver se j é menor ou igual a 100. 1000 é menor ou igual a 100? Não. Então ele não executa nada. Ele pula daqui, dessa linha 6, direto para a linha 10, para a linha 11, para executar esse console.log. O do while não. Ele sempre vai executar pelo menos uma vez. Então, ó, vamos voltar à mesma comparação. K menor ou igual a 100, K igual a 1000. Quando eu executo, ele vai printar no console 1000. Porque o do, ele sempre vai executar esse bloco de código aqui pelo menos uma vez. Aí depois ele faz a comparação, vê que k não é menor ou igual a 100, vai retornar falso e não vai executar uma segunda vez. Beleza? Esse 99, por exemplo, ele vai executar duas vezes. 99, 100, vai ficar falso e continua. Simples, galera. Espero que vocês tenham entendido. Esse conceito é bem importante. Na próxima aula a gente vai usar ele de novo. É uma coisa amplamente utilizada na programação. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, volta no vídeo, vê com calma. É simples, faz aí na tua casa, testa, dá uma brincada com os valores, brinca com o que você pode. Aqui dentro você pode fazer uma operação com o próprio J, você pode botar J mais igual a 4, pode fazer o que você quiser, dá uma brincada para ver como funciona. E qualquer coisa, manda dúvida nos comentários ou no nosso grupo do Telegram, ok? É isso que eu tinha para passar, até a próxima aula.